funcionária do banco discrimina a menina negra ao tentar depositar dinheiro, até ficar chocada com a mãe. E foi exatamente isso que aconteceu naquela manhã, bem no meio do saguão mais brilhante e gelado do banco, onde o ar-condicionado parecia feito para lembrar quem mandava ali dentro. A menina estava de pé, na frente do balcão, pequena demais para alcançar direito à borda de mármore. Pele preta, tranças bem presas, uma mochila simples pendurada num ombro e uma blusa já meio desbotada que denunciava muitas lavagens. Ela segurava com as duas mãos um envelope pardo amassado, tão apertado que os dedos tremiam. Era dinheiro e ela sabia o peso daquilo. Não era só papel, era esforço, era suor. Era o "não desiste" que a mãe repetia todos os dias. Do outro lado do balcão, a funcionária, branca, cabelo escovado impecável, unhas claras, crachá brilhando, olhou primeiro para o envelope e depois para a menina, como se estivesse vendo algo fora do lugar. O sorriso automático que ela tinha usado com o cliente anterior simplesmente desapareceu. O olhar dela ficou estreito, desconfiado, quase irritado. "Isso aí é o quê?" a funcionária perguntou, sem baixar o tom, deixando a frase bater alto no saguão. A menina engoliu seco. O coração dela parecia bater no ouvido. Ela sentiu o rosto esquentar, mas respondeu como a mãe tinha ensaiado com ela na mesa da cozinha. "É para depositar na minha conta. É dinheiro." A funcionária soltou um riso curto, de canto, como quem acha graça de uma piada ruim. "Depositar? Na sua conta?" Ela puxou o envelope com 2 dedos, como se tivesse medo de se sujar. "Você tem conta aqui, é?" A menina assentiu rápido, querendo provar que tinha sim, que estava fazendo certo, que não estava brincando. "Tenho. Minha mãe abriu para mim. É para colocar tudo hoje." A funcionária não pediu documento, não pediu o cartão, nada. Ela só encarou a menina de cima a baixo, demorando nos detalhes. O tênis simples com a sola um pouco gasta, o short jeans já bem usado, a mochila que não era de marca. Por dentro, ela já tinha construído uma história inteira, do tipo que alguém constrói quando decide que não vai respeitar a pessoa à sua frente. "Olha, querida", ela disse, esticando a palavra como se fosse uma bronca disfarçada de gentileza. "Banco não é lugar para criança andar com dinheiro assim, não. Onde você arrumou isso?" A pergunta veio com veneno, e a menina sentiu. Sentiu como se tivessem puxado o chão. Ela apertou as alças da mochila, buscando firmeza. Os olhos dela correram para os lados, procurando a mãe, mas a mãe tinha dito que ia estacionar e já voltava. "Vai na frente, filha, é rapidinho, você consegue." Ela acreditou. Atrás, na fila, um homem de terno caro ergueu a sobrancelha, curioso. Uma mulher de salto alto, bolsa de grife no antebraço, inclinou a cabeça e cochichou alguma coisa para a amiga. A menina ouviu apenas um pedaço. "Hoje em dia..." e um riso abafado. A funcionária, percebendo a atenção, ficou ainda mais confiante. O peito dela inflou, como se aquele balcão fosse um trono. "Você sabe que isso pode ser dinheiro de coisa errada, né?" Ela falou "coisa errada", como quem diz crime, sem precisar usar a palavra. "Você entende o que está fazendo?" A menina piscou várias vezes. A garganta travou. Ela sentiu os olhos arderem, mas mordeu o lábio com força, tentando não chorar ali. Ela pensou na mãe. Pensou na mãe contando moeda na mesa. Pensou na mãe dizendo: "Você não abaixa a cabeça para ninguém." E isso deu a ela um fio de coragem. "É dinheiro da minha mãe, ela trabalha muito, a gente juntou, é para depositar." A funcionária fez um barulho com a língua de impaciência. "Aham, da mãe." Ela olhou para os colegas ao lado como se pedisse cumplicidade silenciosa. "E cadê a sua mãe, então? Por que ela não veio? Você acha normal uma criança vir sozinha com um envelope cheio de dinheiro?" A menina abriu a boca, mas não conseguiu responder na hora.
E essa hesitação foi tudo o que a funcionária precisava para se sentir certa. Dentro dela, um prazer estranho crescia. O prazer de ter poder sobre alguém que não podia revidar. "Vou chamar o segurança", a funcionária anunciou, já virando o rosto e levantando a mão sem nenhuma vergonha. A palavra segurança atingiu a menina como um susto. Ela imaginou um homem grande, tirando o envelope dela, levando ela para uma sala, fazendo perguntas. Ela sentiu o estômago embrulhar. Os dedos dela ficaram frios. "Não!" Ela soltou mais alto do que pretendia. "Não precisa. Minha mãe está chegando. Ela só foi pegar o carro." A funcionária estreitou os olhos, agora com um sorriso fino, quase satisfeito. "Então você vai esperar, mas esse envelope fica aqui comigo." E puxou de vez o envelope para o lado dela, como se já fosse propriedade do banco. A menina esticou a mão instintivamente, como quem tenta salvar algo que é seu. O gesto foi pequeno, mas desesperado. O rosto dela tremeu. Ela sentiu as lágrimas ameaçando cair, e o pior não era nem o medo, era a vergonha. A vergonha de ser tratada como suspeita só por estar ali, por ter a pele preta, por não ter roupa certa, por ser uma menina. E bem naquele segundo, quando a funcionária ia chamar o segurança e as pessoas na fila já olhavam como se estivessem assistindo a um espetáculo, a porta giratória do banco travou por um instante e uma mulher entrou com passos firmes. A menina reconheceu o cheiro antes de ver o rosto e o coração dela deu um salto. Era a mãe. E pela forma como ela entrou, coluna ereta, olhar afiado, presença que cortava o ar, dava para sentir que a história estava prestes a virar do jeito que ninguém ali imaginava. A presença da mãe não acalmou o ambiente. Pelo contrário, para a funcionária do banco, aquela mulher negra que acabara de entrar não representava alívio nenhum. Representava desafio. E dentro dela, o instinto não foi o de pedir desculpas, mas o de dobrar a aposta. A mãe caminhou até o balcão com passos controlados. Usava uma calça simples, bem passada, uma camisa discreta de algodão e uma bolsa de couro já marcada pelo tempo. Nada chamativo, nada que gritasse status, mas havia algo que não se comprava em loja nenhuma. A postura, o olhar firme, a calma de quem já foi testada pela vida muitas vezes. Ela viu a filha primeiro. Viu o rosto vermelho, os olhos marejados, os ombros encolhidos. Sentiu o aperto no peito antes mesmo de entender a situação. Depois, viu o envelope do outro lado do balcão, longe das mãos da menina. E, por fim, viu o sorriso torto da funcionária. "Bom dia", a mãe disse com voz baixa e controlada. "O que está acontecendo aqui?" A funcionária cruzou os braços lentamente, inclinando o corpo para trás na cadeira giratória. Na cabeça dela, aquela era só mais uma. Mais uma mulher que iria reclamar, se exaltar, fazer cena. E ela já estava pronta para esmagar aquilo com autoridade institucional. "Sua filha apareceu aqui com um envelope cheio de dinheiro." A funcionária respondeu em tom alto o suficiente para o saguão inteiro ouvir. "Sozinha, sem adulto, isso não é procedimento normal." A mãe respirou fundo. Por dentro, o sangue ferveu. Cada palavra da funcionária soava como acusação disfarçada de regra. Ela olhou para a filha, que imediatamente desviou o olhar, envergonhada, como se tivesse feito algo errado. Aquilo doeu mais do que qualquer ofensa direta. "Eu pedi para ela vir à frente enquanto eu estacionava", a mãe explicou. "Esse dinheiro é nosso, é para depósito." "Nosso!" A funcionária repetiu, com uma sobrancelha erguida. "A senhora tem como provar isso?" A pergunta veio carregada. Não era só sobre o dinheiro, era sobre pertencimento, sobre quem merecia estar ali. A mãe sentiu os olhares, sentiu claramente. Um senhor branco, de relógio caro, balançou a cabeça negativamente atrás delas. Uma mulher elegante murmurou algo como: "Isso é perigoso."
Um jovem funcionário do banco fingia organizar papéis, mas observava tudo com atenção curiosa, sem intervir. A mãe colocou a mão no ombro da filha, um gesto pequeno, mas firme. "Claro que eu tenho", respondeu. "Mas antes disso, eu gostaria de saber por que minha filha está sendo tratada como suspeita." A funcionária soltou um suspiro exagerado, teatral. "Senhora, não faça disso uma coisa que não é", disse com um tom falsamente profissional. "Nós só estamos seguindo protocolos de segurança, ainda mais com esse tipo de situação." Ela não completou a frase. Não precisava. O silêncio fez o trabalho sujo. A mãe sentiu o maxilar endurecer. Por dentro, ela organizava as palavras com cuidado. Sabia que qualquer deslize seria usado contra ela. Sabia que estavam esperando que ela levantasse a voz, que confirmasse o estereótipo que já tinham criado. "Que tipo de situação?" a mãe perguntou pausadamente. A funcionária desviou o olhar por um segundo, mas logo se recompôs. "Criança, dinheiro em espécie, sem supervisão adequada", respondeu. "Eu já acionei o gerente. E por precaução, o segurança também." Como se fosse um sinal combinado, um segurança branco, alto, de braços cruzados, se aproximou do balcão. A simples presença dele fez a filha da mulher se encolher ainda mais. O corpo pequeno reagiu antes da mente. O medo subiu pela espinha. "Está tudo bem aqui?" o segurança perguntou, olhando primeiro para a funcionária, não para a mãe. "Ainda não", ela respondeu rapidamente. "Pode ficar por perto." A mãe percebeu a inversão de poder acontecendo bem diante dos seus olhos. A funcionária ganhava aliados, plateia, autoridade. "Isso é mesmo necessário?" a mãe questionou, tentando manter a voz estável. "Estamos falando de um depósito. Estamos falando de segurança do banco", a funcionária rebateu. "E, sinceramente, senhora, a senhora devia agradecer que estamos lidando com isso com calma." A palavra agradecer caiu pesada. Na fila, alguém riu baixo. Outro cliente comentou sem o menor pudor: "Hoje em dia a gente nunca sabe, né?" A mãe sentiu o rosto esquentar. Não de vergonha, de indignação. Ela olhou em volta e percebeu que naquele espaço ninguém estava do lado dela. Para todos ali, ela e a filha já tinham sido julgadas e condenadas sem defesa. O gerente finalmente apareceu. Homem branco, terno alinhado, expressão séria. Aproximou-se com passos calculados. "Qual é o problema?" perguntou. A funcionária foi rápida em responder, quase ansiosa. Essa senhora deixou a filha entrar sozinha com um envelope grande de dinheiro. A criança tentou fazer um depósito sem supervisão. Achei prudente interromper. O gerente olhou para a mãe e para a menina como quem avalia uma situação incômoda. Não havia empatia no olhar, apenas cautela e distância. "Senhora", ele começou, "vamos precisar verificar a origem desse dinheiro. Documentos, identificação. Talvez seja melhor resolver isso numa sala reservada." Sala reservada. A mãe sabia o que aquilo significava. Isolamento, pressão, mais humilhação longe dos olhos do público, mas ainda sob julgamento. A filha apertou a mão da mãe com força, os dedos pequenos tremendo. "Mãe", ela sussurrou. A mãe olhou para a filha, depois para o gerente, depois para a funcionária. E naquele instante, algo dentro dela se decidiu. A calma não tinha ido embora, mas tinha se transformado em algo mais afiado. "Antes de irmos para qualquer sala", a mãe disse com voz firme, "eu quero que fique claro por que isso tudo está acontecendo." O gerente franziu a testa. "Como assim?" A mãe respirou fundo e levantou o olhar, encarando todos ao redor. "Porque até agora, ninguém me explicou por que minha filha foi tratada como criminosa no momento em que tentou fazer algo simples e legal." O silêncio caiu pesado no saguão.
E foi exatamente nesse silêncio tenso, carregado de julgamento e expectativa, que a funcionária cometeu o erro final daquele ato. "Senhora", ela disse com um meio sorriso, "se a senhora não deve nada, não tem por que ficar nervosa." A frase ficou suspensa no ar. E naquele instante a mãe soube. Eles ainda não faziam a menor ideia de quem ela era, nem do tamanho do erro que estavam prestes a pagar. O silêncio que se seguiu não trouxe respeito, trouxe decisão. E não foi a decisão justa. O gerente ajeitou o nó da gravata, respirou fundo e assumiu aquele tom burocrático que soa educado, mas corta como lâmina. "Senhora, ninguém está acusando ninguém", ele disse, olhando rapidamente ao redor, consciente da plateia formada. "Mas diante da situação, precisamos seguir os protocolos. E neste momento, o melhor é que a senhora e sua filha se retirem do atendimento ao público." A palavra retirem bateu forte. A mãe sentiu como se tivesse levado um empurrão invisível no peito. Não porque não soubesse sair de lugares. Ela já tinha sido expulsa de muitos, simbólica ou literalmente ao longo da vida. Mas ali, diante da filha, aquilo doía de um jeito diferente. Doía no orgulho, doía na dignidade. "Está me pedindo para ir embora?" ela perguntou com a voz baixa, mas firme. "Estou pedindo para que volte outro dia, com mais calma, com a documentação adequada", respondeu o gerente. "Hoje, infelizmente, não vamos realizar esse depósito." A funcionária, ao lado, não escondia mais a satisfação. Os ombros relaxados, o canto da boca levemente levantado. Para ela, aquilo era uma confirmação silenciosa de que tinha agido certo. "Eu avisei", murmurou baixo o suficiente para parecer um comentário casual, alto o suficiente para ser ouvido. O segurança deu um passo à frente. Não tocou em ninguém. Não precisou. A simples aproximação dizia tudo. O corpo dele ocupava espaço. O corpo da mãe sentiu. O da menina também. A filha apertou ainda mais a mão da mãe. As unhas pequenas cravaram de leve na pele. O rosto dela estava molhado agora. As lágrimas escaparam, silenciosas, cheias de vergonha. Ela não chorava alto. Chorava para dentro, como quem aprendeu cedo que chorar em público só piora as coisas. "Mãe, vamos embora", ela sussurrou, quase implorando. A mãe sentiu o nó na garganta crescer. Ela queria gritar, queria exigir, queria bater o envelope de volta no balcão e dizer tudo o que merecia ser dito. Mas ela também sentia os olhos, todos eles. Os olhares que julgavam, que condenavam, que esperavam que ela perdesse a linha. E ela não daria esse gosto. Com movimentos lentos, ela se inclinou até ficar na altura da filha. "Está tudo bem", disse, embora não estivesse. "Olha para mim." A menina levantou os olhos, vermelhos, inchados. Havia ali uma mistura de culpa e confusão que partia o coração. "A culpa não é sua", a mãe completou com voz firme o suficiente para que a filha ouvisse. "E os outros também. Você fez tudo certo." O gerente pigarreou impaciente. "Senhora, precisamos liberar o balcão." A mãe se endireitou, pegou a bolsa. Olhou para o envelope do outro lado do balcão. "O dinheiro", ela disse, "é nosso." A funcionária empurrou o envelope de volta, mas sem cuidado. Ele deslizou pelo mármore e quase caiu no chão. A mãe teve que se inclinar rapidamente para pegá-lo antes que acontecesse. O gesto foi pequeno, mas profundamente humilhante. Um adulto tendo que resgatar o próprio dinheiro como se fosse algo indevido. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras continuaram observando, curiosas. Um homem comentou em voz baixa: "É melhor assim. Banco não é lugar para esse tipo de confusão." A frase entrou como faca. A mãe sentiu o rosto queimar, o coração bater pesado. Ela caminhou em direção à saída com a filha ao lado. O envelope agora firme contra o peito, como se estivesse protegendo algo frágil.
Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ao passar pela porta giratória, a menina olhou para trás uma última vez. Viu a funcionária já atendendo outro cliente, sorrindo de novo, como se nada tivesse acontecido, como se ela nunca tivesse existido. Do lado de fora, o barulho da rua pareceu alto demais. A mãe parou por um instante na calçada, inspirou fundo. O ar entrou, mas não aliviou. O peito estava apertado demais. Ela olhou para a filha, viu a tristeza, viu a confusão. Viu a pergunta silenciosa: por que fizeram isso com a gente? E pela primeira vez desde que tudo começou, a mãe sentiu a impotência pesar de verdade. Não porque não tivesse força, mas porque naquele momento o sistema tinha vencido. Eles tinham sido expulsos, silenciados, diminuídos. Desculpa, mãe, a menina disse com a voz quebrada. Eu achei que ia dar certo. A mãe se ajoelhou ali mesmo na calçada, ignorando os olhares apressados de quem passava. Segurou o rosto da filha com as duas mãos. Escuta bem, disse, com os olhos marejados, mas firmes. O que aconteceu lá dentro não define quem a gente é. Eles acharam que podiam nos tratar assim porque não sabem nada sobre nós. Ela se levantou devagar, limpou o próprio rosto, endireitou os ombros. O orgulho estava ferido, sim, mas não destruído. Enquanto caminhavam em direção ao carro, a mãe puxou o celular da bolsa. Olhou a tela por um segundo. Pensou. Respirou fundo. E então discou um número que ela conhecia de cor. O telefone chamou uma vez, duas. E quando alguém atendeu do outro lado, a mãe falou apenas uma frase. Acho que está na hora de você vir até o banco. Agora. Ela desligou. A filha olhou para ela confusa. E naquele instante, sem que ninguém ali pudesse imaginar, a derrota temporária começou silenciosamente a se transformar no início da maior virada daquela história. O carro mal tinha sido ligado quando o celular da mãe vibrou com a resposta. Não foi uma ligação longa. Na verdade, não houve explicação nenhuma. Do outro lado da linha, a voz apenas disse: já estou a caminho. A mãe desligou sem acrescentar mais nada. Guardou o telefone com cuidado, como quem sabe exatamente o peso daquela decisão. A filha, sentada no banco do passageiro, enxugava o rosto com a manga da blusa, tentando disfarçar o choro. Quem era, mãe? Perguntou, a voz ainda fraca. A mãe demorou alguns segundos para responder. Olhou pelo retrovisor, viu o reflexo do próprio rosto, os olhos ainda vermelhos, mas agora com algo diferente. Não era raiva, era certeza. Alguém que vai ajudar a gente a terminar o que começamos, disse apenas. Dentro do banco, a rotina tinha voltado ao normal rápido demais. A funcionária ria com uma colega. O gerente já estava em outra ligação. Para eles, aquela história tinha acabado do jeito correto. As pessoas problemáticas tinham sido retiradas. 15 minutos depois, a porta giratória voltou a travar. Mas dessa vez, não foi por engano. Um homem negro entrou, alto, terno escuro perfeitamente ajustado ao corpo, sapatos engraxados, relógio discreto, mas claramente caro. A postura dele era diferente de tudo o que costumava passar por aquela porta. Ele não olhou em volta com curiosidade, não procurou balcões. Caminhou direto, como quem já conhecia o lugar. Atrás dele, a porta giratória girou de novo. A mãe entrou com a filha ao lado. O impacto foi imediato. A funcionária levantou os olhos automaticamente e congelou. O sorriso morreu no meio do caminho. O gerente, que falava ao telefone, interrompeu a frase no meio. O segurança franziu a testa, confuso com a entrada em grupo. O homem de terno caminhou até o centro do saguão e parou. O silêncio começou a se espalhar como uma mancha de óleo. As pessoas perceberam que algo estava fora do roteiro. Bom dia, ele disse, com voz firme, clara, sem elevar o tom. Estou procurando o gerente-geral desta agência.
O gerente engoliu seco, desligou o telefone às pressas e saiu de trás do balcão. "Sou eu", respondeu, tentando manter a compostura. "Em que posso ajudar?" O homem olhou diretamente para ele. O olhar era calmo, mas pesado. Não havia agressividade, havia autoridade. "Meu nome é André Nogueira", ele disse, diretor regional de compliance do banco. A palavra diretor caiu como um peso morto no saguão. A funcionária sentiu o estômago afundar. As mãos dela começaram a suar. O corpo reagiu antes da mente. Ela endireitou a postura, como se isso pudesse desfazer o que estava por vir. O gerente piscou algumas vezes. "Diretor regional?" repetiu, a voz um tom mais fina. "Sim", André confirmou. "E estou aqui porque recebi uma ligação extremamente preocupante." Ele virou ligeiramente o corpo e fez um gesto com a cabeça. A mãe deu um passo à frente. O choque se espalhou como eletricidade. A funcionária arregalou os olhos. O gerente olhou da mãe para André, tentando montar o quebra-cabeça rápido demais. "Essa senhora", André continuou, "é a doutora Helena Costa." O nome foi dito com clareza, sem pressa. Advogada, especialista em direito bancário, consultora externa deste banco há mais de 12 anos. O ar pareceu sair dos pulmões da funcionária de uma vez. A boca dela se abriu, mas nenhum som saiu. O rosto empalideceu visivelmente. Um calor frio subiu pela nuca. O gerente sentiu o suor brotar na testa. "E essa menina?" André apontou suavemente. "É filha dela. Titular de uma conta poupança aberta legalmente, com documentação completa e movimentações absolutamente regulares." O silêncio agora era total. A mãe olhava para a funcionária com o mesmo controle que tinha demonstrado antes. Mas agora havia algo novo ali. Não superioridade. Verdade. "Eu acompanho os protocolos deste banco há anos", Helena disse finalmente. "Eu ajudei a escrever alguns deles." Cada palavra era um golpe seco. A funcionária sentiu as pernas ficarem bambas. O balcão pareceu alto demais, o mundo pequeno demais. "E hoje", Helena continuou, "minha filha foi tratada como suspeita, foi constrangida, foi exposta, foi humilhada, por tentar fazer exatamente o que o banco incentiva seus clientes a fazerem, depositar dinheiro." O gerente abriu a boca para falar, mas André ergueu a mão. "Antes de qualquer explicação", disse, "eu gostaria de saber por que essa criança foi impedida de realizar um depósito simples." Todos os olhos se voltaram para a funcionária. Ela engoliu em seco. A língua parecia grande demais dentro da boca. Eu só segui o protocolo", gaguejou. Achei suspeito. Uma criança com dinheiro." "Suspeito por quê?" André interrompeu, com voz baixa. A funcionária travou. O silêncio que se seguiu foi brutal. Não havia resposta que não revelasse exatamente o que todos ali já sabiam, mas fingiam não ver. O gerente tentou intervir. "Deve ter sido um mal-entendido. Nós vamos apurar." "Não", Helena disse firme. "Não foi um mal-entendido. Foi um julgamento." Ela se aproximou um pouco mais do balcão. Não invadiu o espaço. Não precisou. "E eu quero que minha filha ouça isso", completou. A menina segurava a mão da mãe. O corpo ainda pequeno, mas agora mais firme. Os olhos atentos. Pela primeira vez, desde que tudo tinha começado, ela não parecia encolhida. "Filha", Helena disse, olhando para ela, "lembra quando eu te disse que algumas pessoas acham que podem decidir quem merece respeito?" A menina assentiu, devagar. "Hoje você viu isso acontecer", a mãe continuou. "Mas também vai ver o que acontece quando a verdade aparece." André respirou fundo. "Gerente", ele disse, "a partir de agora, essa situação está oficialmente sob investigação interna. E eu vou precisar de acesso imediato às gravações, aos registros de atendimento e aos nomes de todos os envolvidos." O gerente ficou pálido. Claro,
Claro, respondeu rápido demais. A funcionária sentiu o chão desaparecer sob os pés. As mãos tremiam. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos ouviam. Ela olhou para a menina. E naquele olhar, pela primeira vez, não havia desprezo. Havia medo. E foi exatamente nesse momento, quando a autoridade real entrou em cena, quando o poder começou a mudar de lado, quando os papéis se inverteram de forma irreversível, que a balança finalmente começou a pender. A virada tinha começado, e ninguém ali estava preparado para o que viria a seguir. O efeito foi imediato, visível, quase físico. Assim que André terminou a frase sobre a investigação interna, o corpo da funcionária reagiu como se tivesse recebido um choque. O sangue pareceu abandonar o rosto dela de uma vez só. A pele, antes rosada pela maquiagem leve, ficou acinzentada. As mãos apoiadas no balcão começaram a tremer sem controle, os dedos batendo levemente no mármore frio, produzindo um som seco e nervoso. Ela tentou se recompor, endireitou as costas, puxou o ar. Mas o corpo não obedecia mais. O gerente foi o segundo a sentir o impacto completo. Um suor fino surgiu imediatamente na testa, escorrendo pela lateral do rosto, mesmo com o ar-condicionado gelado. Ele passou a mão pelo nó da gravata, afrouxando-o discretamente, como se o tecido tivesse começado a sufocá-lo. Engoliu em seco. Uma vez, duas. A garganta parecia não funcionar direito. Investigação interna. Ele repetiu mais para si mesmo do que para os outros, com a voz falhando no meio da frase. O segurança, que até então mantinha os braços cruzados em postura de autoridade, descruzou-os lentamente. O peito inflou, numa inspiração profunda e tensa. Ele percebeu, tarde demais, que tinha se posicionado do lado errado. Os olhos dele correram da funcionária para o gerente, depois para André. O maxilar travou. A postura imponente cedeu alguns centímetros. A funcionária tentou falar. Eu posso explicar, disse, mas a frase morreu antes de terminar. A língua tropeçava. As palavras não se organizavam. O cérebro parecia acelerar enquanto o corpo entrava em colapso. Um suor frio começou a descer pela coluna dela, molhando a parte de trás da camisa social clara. Ela sentiu um arrepio subir pelas costas, seguido de um enjoo repentino. André manteve o olhar fixo nela. Não precisava levantar a voz. O silêncio fazia o trabalho. Explique, ele disse calmamente. A funcionária abriu a boca, fechou, abriu de novo. Olhou ao redor, como se procurasse socorro em algum rosto conhecido. Não encontrou. Os colegas que antes riam com ela, agora evitavam contato visual. Um deles fingia digitar algo no computador, mas os ombros estavam rígidos demais para enganar. Eu achei que... Ela começou, a voz fina, quase infantil. Eu só pensei que fosse uma situação de risco. Risco para quem? André perguntou. A pergunta caiu como um peso extra sobre um corpo que já estava desmoronando. A funcionária sentiu o coração disparar. As palmas das mãos estavam molhadas. Ela enxugou discretamente na lateral da saia, um gesto automático de pânico. O rosto queimava. Os ouvidos zuniam. Para o banco, respondeu fraca. Para a criança. Helena observava em silêncio. Não havia satisfação no olhar dela, apenas atenção, controle. Ela percebia cada micro-reação, o tremor no queixo da funcionária, o piscar rápido demais, a respiração curta. O gerente tentou recuperar algum controle. Nós prezamos muito pela segurança dos nossos clientes, disse rápido, atropelando palavras. Se houve excesso, vamos corrigir. Mas a frase não terminou com força suficiente para se sustentar. André virou lentamente a cabeça para o gerente. O movimento foi pequeno, mas o efeito foi devastador.
O gerente empalideceu ainda mais. O suor agora escorria livremente pela testa, formando pequenas gotas que caíam no colarinho da camisa. Ele limpou com o lenço, mas as mãos tremiam tanto que o gesto saiu desajeitado. Corrigir depois não apaga o que já foi feito, André respondeu, especialmente quando envolve uma menor de idade. A palavra menor fez a funcionária estremecer visivelmente. Ela sentiu um aperto no peito. A respiração ficou curta, irregular. Um pensamento começou a martelar, alto demais para ser ignorado. Eu posso perder meu emprego. Logo depois, outro, ainda mais assustador. Isso pode virar algo maior. As pernas dela fraquejaram levemente. Ela se apoiou no balcão com mais força, como se o mármore fosse a única coisa impedindo que ela desabasse. Eu não quis, murmurou, a voz quase um sussurro. Eu não sou racista. A palavra saiu sozinha, mal calculada. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. O tipo de silêncio que denuncia mais do que qualquer acusação. O gerente fechou os olhos por um segundo. Sabia que aquilo tinha sido um erro grave, muito grave. André respirou fundo, lentamente. Ninguém usou essa palavra, disse, mas o comportamento fala por si. A funcionária sentiu um calor subir pelo rosto, seguido de uma sensação de vazio no estômago. O corpo inteiro parecia fraco. O orgulho, que antes sustentava cada gesto dela atrás do balcão, agora estava esmagado. Ela olhou para a menina. A criança estava diferente, não chorava mais, não estava encolhida. O olhar era firme, atento, curioso. Aquilo desestabilizou ainda mais a funcionária. Era como se, pela primeira vez, ela estivesse sendo observada de verdade, avaliada. O segurança pigarreou, nervoso. Eu só fiquei de prontidão, disse, quase se justificando. Segui orientação. A voz saiu baixa, o tom defensivo. O corpo dele estava rígido, mas o rosto denunciava o medo. As sobrancelhas franzidas, os lábios apertados, a respiração pesada. André anotou algo mentalmente. Não respondeu. O gerente sentiu uma pontada no estômago. Ele percebeu que cada palavra agora poderia ser usada. Cada decisão passada estava voltando como uma cobrança silenciosa. Doutora Helena, ele tentou com um sorriso tenso. Podemos conversar em particular? Helena levantou levemente o queixo. Não, respondeu sem agressividade. Tudo o que aconteceu foi público. Tudo o que for resolvido pode ser também. A frase caiu como uma sentença. A funcionária sentiu os olhos marejarem. Não de arrependimento profundo, de medo puro. O tipo de medo que vem quando o chão some e não há mais desculpas possíveis. As mãos dela tremiam tanto que ela teve que cruzá-las, apertando uma contra a outra, tentando conter o descontrole. O batimento acelerado parecia ecoar no peito. O gerente respirava mal. O lenço já estava encharcado. O terno, antes impecável, agora parecia apertado demais. Ele se mexia de um lado para o outro, inquieto, como alguém preso numa armadilha que se fechava lentamente. André deu um passo à frente. A partir deste momento, anunciou, essa funcionária está afastada do atendimento e esta agência ficará sob auditoria completa. O efeito foi imediato. A funcionária arregalou os olhos. O ar pareceu faltar de vez. O corpo enrijeceu. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu, apenas um suspiro curto, desesperado. O gerente levou a mão ao peito instintivamente, como se sentisse uma dor súbita. O segurança baixou a cabeça. O poder tinha mudado de mãos. E agora, com a verdade exposta, todos ali sabiam. O que vinha a seguir não seria mais controle. Seria consequência. E a conta ainda estava longe de fechar. O banco já não parecia o mesmo lugar.
Onde antes havia murmúrios curiosos e olhares de julgamento, agora reinava um silêncio pesado, quase constrangido. A rotina tinha sido quebrada de forma irreversível. Não era mais um dia comum de atendimento, era um dia de acerto de contas. A funcionária foi a primeira a sentir o peso real da consequência. André fez um sinal discreto para outro supervisor que se aproximou com passos rápidos e contidos. Ele pediu o crachá dela. A mão da funcionária tremeu tanto que o plástico caiu no balcão antes de ser entregue corretamente. O som seco ecoou pelo saguão como um ponto final. Você está oficialmente afastada das funções até a conclusão da investigação, André informou, em tom neutro. Recursos Humanos entrará em contato. Ela assentiu várias vezes, rápido demais, os olhos marejados, a respiração irregular. Tentou dizer alguma coisa, um pedido de desculpas, talvez, mas as palavras não saíram. Não havia mais espaço para discursos, apenas para a realidade. O gerente foi o próximo. Quanto à gerência desta agência, André continuou, será aberta uma apuração por falha de conduta, negligência e conivência. O gerente empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. O corpo dele pareceu encolher alguns centímetros. O homem que minutos antes expulsara uma mãe e uma filha, agora não conseguia sustentar o próprio peso simbólico. Eu estou à disposição para colaborar, disse com a voz baixa, quase submissa. Espero que esteja, André respondeu, porque vamos precisar de tudo. O segurança recebeu uma advertência formal. Nada de gritos, nada de humilhação pública. Apenas o registro claro de que ele tinha escolhido intimidar antes de compreender. O olhar dele evitava todos. A cabeça permanecia baixa. Helena observava tudo com atenção, cada decisão, cada palavra, mas não havia sorriso de vitória em seu rosto. Não havia prazer, havia seriedade, compromisso. Quando André se virou para ela, o tom mudou. Doutora Helena, em nome do banco, peço desculpas formais pelo ocorrido, ele disse. Isso não deveria ter acontecido. E não vai se repetir. Ela assentiu lentamente. Desculpas são importantes, respondeu. Mas não resolvem tudo sozinhas. Ela olhou para a filha, que permanecia ao seu lado, atenta, absorvendo cada detalhe. Depois, voltou o olhar para André. O que aconteceu aqui hoje não foi um erro isolado. Foi reflexo de uma cultura que ainda permite julgamentos baseados em aparência, idade e cor da pele. Algumas pessoas na fila abaixaram a cabeça. Outras trocaram olhares constrangidos. A verdade tinha sido dita em voz alta. Eu não estou aqui para destruir carreiras, Helena continuou. Estou aqui para garantir que nenhuma criança passe pelo que minha filha passou hoje. A menina sentiu a mão da mãe apertar a sua com firmeza. Não era proteção apenas, era afirmação. André assentiu. Vamos rever os treinamentos, os protocolos e, principalmente, a forma como eles são aplicados, respondeu. Esse caso vai servir de exemplo interno. O depósito foi realizado ali mesmo, sem alarde, sem plateia. O envelope foi aberto com cuidado, as cédulas contadas com respeito. Cada número digitado com precisão. A funcionária responsável pelo procedimento, outra agora, tratou a menina como cliente de verdade. Olhos nos olhos, voz gentil. Pronto, disse ao final. Seu dinheiro já está seguro. A menina segurou o comprovante com as duas mãos. O papel tremia levemente, mas agora não era de medo, era de emoção. Ao saírem do banco, a porta giratória girou suave, sem travar. O sol da tarde bateu no rosto das duas. Helena respirou fundo. O ar parecia mais leve. A filha olhou para a mãe. Mãe, você ficou com raiva? Perguntou sincera. Helena pensou por um instante antes de responder. Fiquei triste, disse, mas usei essa tristeza para mudar alguma coisa. A menina assentiu.
absorvendo aquilo como uma lição que não se aprende em livros. Elas caminharam até o carro sem pressa, sem peso. O orgulho ferido tinha sido restaurado, não com humilhação do outro, mas com verdade e consequência. E enquanto se afastavam, ficava claro que aquela história não terminava apenas com punições. Ela terminava preparando algo maior, uma lição, uma reflexão, um fechamento que ia além daquele banco e alcançava todos que ainda achavam que respeito é privilégio e não direito. Aquela tarde ficou gravada na memória da menina, não como o dia em que foi humilhada, mas como o dia em que aprendeu algo que carregaria para o resto da vida. No banco, ela entrou pequena aos olhos de muitos. Saiu grande por dentro. Helena dirigia em silêncio, sentindo o peso das horas finalmente se dissipar. O orgulho que tinha sido ferido diante do balcão não precisava de vingança para ser curado. Precisava de algo mais profundo, reconhecimento da dignidade. E isso tinha acontecido, não por gritos, não por escândalo, mas por verdade. Mãe! A menina quebrou o silêncio, olhando pela janela. Por que eles acharam que eu estava fazendo algo errado? Helena respirou fundo antes de responder. Sabia que aquela pergunta não era simples. Nunca era. Porque algumas pessoas confundem aparência com valor, disse com suavidade. E acham que têm o direito de decidir quem merece confiança e quem não merece. A menina pensou por alguns segundos. Mas eles estavam errados, né? Helena sorriu de leve. Estavam. E o mais importante é isso. Quando alguém te trata como se você valesse menos, isso fala sobre eles, não sobre você. A menina segurou o comprovante do depósito, agora dobrado com cuidado, como se fosse algo precioso. Não pelo dinheiro em si, mas pelo significado. Aquela folha simples representava esforço, honestidade e respeito, tudo o que tinha sido questionado sem motivo. Eu não gostei de como eles falaram comigo, a menina disse, mas gostei de ver que você não abaixou a cabeça. Helena sentiu o peito aquecer. Nunca abaixe a cabeça quando souber quem você é, respondeu. Respeito não se pede, se exige com postura. Essa era a fábula moderna que ninguém ensinava na escola, a de que dignidade não vem da roupa que se veste, do tom de pele ou do lugar onde se entra. Vem da certeza interna de que ninguém tem o direito de diminuir o outro. Dentro daquele banco, uma funcionária perdeu o poder que achava ter. Um gerente aprendeu que a autoridade sem justiça desmorona. E uma criança aprendeu cedo algo que muitos adultos nunca aprendem. Ela pertence a qualquer lugar onde entre com honestidade. Histórias como essa não são sobre dinheiro, são sobre humanidade, são sobre quantas vezes pessoas são julgadas antes mesmo de abrirem a boca, sobre quantas crianças aprendem dor antes de aprender direitos, e sobre como o silêncio muitas vezes sustenta injustiças até que alguém decide falar. Se essa história te fez refletir sobre respeito, dignidade e preconceito, deixe seu like para que mais pessoas recebam essa mensagem. Comente aqui embaixo. Você já presenciou ou viveu uma situação parecida? E se inscreva no canal para continuar ouvindo histórias que lembram algo essencial. Ninguém é menor do que parece.